Tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho. Hoje é domingo, nós estamos exatamente agora aqui no Espírito Santo, são 7 horas e 15 minutos. Vamos então começar com o nosso vídeo. Vamos cantar uma música. Se você sabe, vem comigo cantar junto. Não vou cantar com instrumento, mas a gente canta para louvar a Deus. Então vem comigo. É Luz das Nações. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Oh, glória! Deus é maravilhoso para nós. Deus, Ele está presente a cada instante de nossas vidas. Nós não sabemos, como a própria música nos fala, que nós não sabemos o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus nos guarda, o quanto Deus nos livra. Então nós precisamos entrar na presença dele com louvor, agradecendo. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Hoje foi um dia de domingo, um dia de muita paz, de muita esperança. Amanhã é uma segunda-feira, é uma nova semana, início de semana que se inicia. Que nós estejamos com saúde, que todos vocês estejam bem para entrar nessa semana que se inicia, todos abençoados com a proteção divina dos céus. Hoje eu quero responder, tirei agora esse momento para responder algumas perguntas que me fizeram. Que eles mandam para mim pelo WhatsApp. A primeira pergunta que eu quero responder para vocês é do nosso irmão Ezequiel, nossa irmã Maria, a nossa irmã também que pediu
foi a nossa irmã Isadora. 3 pessoas me pediram, 3 não, foram muito mais, mas eu consegui assim anotar essas 3 pessoas, que me fizeram uma pergunta: com quantos anos que Jesus ele começou o ministério dele? Porque a Bíblia ela refere que ele começou com 30 anos de idade. E ele foi até com quantos anos que ele trabalhou aqui na Terra, que ele viveu? Eu particularmente, tá? Eu não sou adivinha, mas eu, pelo meu entendimento, pelo meu conhecimento bíblico da palavra de Deus, eu creio, porque a Bíblia relaciona Jesus desde os 12 anos. Para mim não foi 30 anos que ele começou o ministério dele, mas sim com 12 anos, ou menos. Mas foi com 12 anos que eles, o pai dele e a mãe dele, foram celebrar a Páscoa, e chegando lá, eles encontraram, eles ficaram, né? Jesus ficou, terminou tudo, a celebração da Páscoa, Jesus continuou lá, junto no templo, junto com os doutores, ouvindo eles, profetizando a palavra de Deus para eles. Até que a Bíblia fala que eles se admiraram tanto da sabedoria que Jesus tinha. Aí os pais deles sentiram a falta deles, voltaram até Belém para procurar Jesus. Chegando lá, Jesus estava lá, junto com os doutores, os mestres, né, conversando com eles. Então, para mim, particularmente, eu creio que Jesus começou o ministério dele desde essa época, desde a época de 12 anos. Não foi, como a Bíblia fala, 30 anos. Aí talvez você me pergunta, mas você não está falando conforme a Bíblia. Não nesse sentido, porque a Bíblia ela foi uma Bíblia escrita, então houve vários autores. Pode ser que um autor que falou que Jesus começou com 30 anos, que foi, eu creio que foi Mateus, né? Eu creio que houve um equívoco nesse sentido. E eu tenho para mim que Jesus começou desde cedo. Aí eles falam, com 33 anos ele foi morto. A Bíblia também não fala a idade que ele foi morto. Você não encontra na palavra de Deus o dia que Jesus foi morto. Eu não sei de onde que surgiu isso, né? Que Jesus foi morto. Eu creio que foi pelas histórias, né? Pelo histórico, né? Que eles levaram. Porque quando você lê o livro de Lucas, ele foi um homem que a Bíblia fala que ele fez, quando ele escreveu o livro de Lucas, ele fez uma investigação muito minuciosa da época que Jesus andou aqui na Terra. Então eu creio assim que nem Lucas ele conheceu Jesus. Ele veio a fazer uma pesquisa da época que Jesus andou aqui na Terra. Então ele mesmo fala que ele fez uma pesquisa minuciosamente, porque quem pediu para ele fazer uma explicação, ensinar para ele, foi o Teófilo, né? Ele que pediu para Lucas fazer isso. Então Lucas chegou perto dele e falou: olha, eu fiz sim um estudo com uma explicação mais ordenada sobre a época que Jesus andou aqui na Terra. Então houve um estudo. Aqui a gente observa que Lucas ele teve um cuidado bem minucioso, né, para falar a mais verdade, passar para nós a mais verdade sobre a passagem de Jesus aqui na Terra. Então, por isso que eu falo para vocês, a Bíblia ela não é 100% assim, como dizer, verdade. Então, tem algumas passagens que as pessoas falaram, né, foi comentada, mas que existiu Jesus, isso é fato, existiu, ele veio, sim, ele veio.
quem era esse homem que estava prometido desde lá do Velho Testamento, desde Abraão, que Abraão já profetizou a vinda de Jesus. Abraão, Moisés, todos esses profetizaram a vinda. Então, quem é esse homem que já tinha sido profetizado muito antes? Então, foi Jesus. Então, ele veio, porque o único homem que veio curando tantos enfermos, como relata na palavra de Deus, foi Jesus. E ele foi ressuscitado. Ele foi morto e foi ressuscitado. Então, prova que ele realmente é um filho de Deus, como nós somos filhos de Deus. Assim como Deus enviou Jesus para ser morto no nosso lugar, assim também nós também somos enviados por Deus para profetizar a palavra dele aqui. Nós também somos filhos de Deus. Jesus foi um filho enviado por Deus para profetizar a palavra dele. Nós somos também enviados por Deus para profetizar a palavra dele. Porque não é todo mundo que é pregador. Não é todo mundo que profetiza a palavra de Deus. Não é todo mundo que segue os mandamentos de Deus. É como o próprio Jesus ele disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tem muita gente, muita gente mesmo dentro de templos evangélicos, que eles estão até pregando a palavra de Deus, mas eles estão pregando por dinheiro, por fama. Eles estão lá fazendo isso. Não por ele ser uma pessoa enviada de Deus. Eles estão lá por dinheiro, por uma profissão. Isso a gente vê muitos, né, pregadores que para pregar em outra igreja, eles pedem um valor exorbitante. Cantores também. Aí a gente observa que esses cantores, esses pregadores, eles não foram chamados por Deus. Eles estão trabalhando na obra de Deus, digamos assim, entre aspas, né? Eles estão trabalhando, mas não por amor a Jesus Cristo, e sim por amor ao dinheiro. Eles estão usando, né, a palavra de Deus para se sustentar aqui na terra, como lá em Israel. Lá o povo de Israel, eles não acreditam em Jesus Cristo, mas usa Jesus Cristo, né? Tem lá todo o aparato lá, né? Toda aquela ornamentação que eles fazem, como dizer, explorando, né, o turismo religioso. E tem muita gente que ainda tem coragem de dizer que Israel é uma terra santa. Longe de terra santa. Longe. Então, eu quero responder para os nossos irmãos. Jesus ele começou o ministério dele desde os 12 anos. Até quando ele foi? Aí até quando ele foi, não sabemos. Porque a Bíblia não diz até se ele foi com 50 anos, 60 anos, 70 anos. Mas pelo que a gente pode perceber na Bíblia, a gente imagina assim, Jesus já tinha vários irmãos quando ele veio profetizar a palavra de Deus. E os irmãos dele também eram adultos, né? Eles eram adultos. Então, o que a gente observa é que Jesus, ele ficou, eu creio que ele ficou muito tempo profetizando a palavra de Deus, para essa palavra crescer tanto como cresceu. Então, se ele começou o ministério 30 anos, com 33 anos ele morreu, ele ficou só 3 anos profetizando. Então, será que só 3 anos profetizando, ele seria tão conhecido como ele é? Então, a pergunta é essa, porque naquela época não tinha televisão, não tinha não tinha internet, não tinha nada. Ele que tinha que profetizar.
Então aí, e ele, a fama dele percorreu em toda aquela vizinhança. Será que com 3 meses 3 anos que ele estava profetizando, deu para percorrer, deu para ser reconhecido em tantos países como ele foi conhecido? Então a gente tem que pensar nisso, nessa hipótese, porque é uma hipótese difícil, que eles andavam mais a pé, mais a cavalo, né, de jegue, não tinha carro nessa época. Então foi uma época bastante dificultosa. Então eu creio que ele passou muito tempo aqui, sim. Eu creio que a vida dele aqui não foi só 3 anos. Eu creio que foi mais de 20 anos, 30 anos por aí. Eu creio que pode ser, sim, mais de 30 anos que ele ficou profetizando a palavra de Deus. Isso eu creio. Mas, como não está na Bíblia, então eu não posso dar uma data exata para vocês. Esse é o meu pensamento, não é pensamento bíblico, tá? Não, eu creio nisso porque houve muitos milagres. A Bíblia fala que se fosse contar, por isso que eu comento com vocês, a Bíblia fala que se fosse contar todos os milagres que ele fez, não caberia livros para descrever todos eles. Aí a gente pode imaginar, se ele fez tantos milagres, então ele não ficou só 3 anos. Ele ficou muito, muito mais tempo aqui na Terra. E ele foi tão conhecido, porque passar 3 anos é rápido. Um governador, um presidente, seja lá o que for, não ia se incomodar com ele, né? Não iria se incomodar tanto com ele. Então eu creio que ele ficou sim, ele ficou muito mais tempo. Eu creio que ele pode ter ficado 33 anos profetizando a palavra de Deus, né? Trazendo ao mundo, né? Explanando ao mundo o conhecimento de levar a humanidade aos braços de Deus. Então é essa a pergunta, né, dos nossos irmãos. Espero que eu tenha respondido vocês. E a outra pergunta é das irmãs. Eu não vou falar o nome delas, que são várias irmãs que me perguntaram. Uma mulher cristã pode viver com um homem? Não, deixa eu responder a pergunta. Uma mulher cristã pode casar com um homem que não é crente? Essa é a pergunta mais, vamos falar assim, porque cada uma fez uma pergunta diferente, mas no contexto eu abreviei tudo, dá nisso. Uma mulher cristã pode casar com um homem não crente, não cristão? O que eu acho disso? Eu acho o seguinte: se você é religiosa, se você tem um conhecimento a Deus, no meu pensar, se você está em dúvida, é porque a sua religião, desculpa eu falar assim com vocês, mas a sua religião não está sendo, a sua crença em Deus não está sendo edificada. Porque a Bíblia fala que o ímpio o justo não deve, né, conviver com o ímpio. Lá em Mateus não, Salmo 1, nos diz para a gente, né, afastar do caminho dos pecadores. Eu vou até ler aqui para vocês, se vocês quiserem pegar a Bíblia de vocês aí e me acompanharem. Salmo 1, olha só o que fala. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios. Então, se uma irmã que é evangélica, um irmão crente ou uma irmã que é crente, a irmã ou o irmão, vamos falar assim, se vocês casarem com um homem que não é religioso, um homem ímpio, que é lá do mundo, vocês estão desobedecendo a palavra de Deus. Não estão, né, firmando, não estão tendo conhecimento do que Deus falou para nós seguirmos. E uma outra passagem, se não me engano, é Neemias ou Ezequiel, se não me engano,
que quando eles foram, deixa eu só me confirmar aqui se é Neemias, que quando ele foi tirar o povo, libertar o povo, né, ele pediu para aqueles irmãos que tinham casado com mulheres estranhas, para mandar as mulheres embora com os filhos dela tudo, para limpar, porque eles limpou, né, lá a congregação de Israel na época, né. Então, o que a gente observa é que não é bom. A Bíblia o tempo todo ela nos fala que não é bom o justo conviver com o ímpio. Então isso porque vai trazer desavença. Porque se você tem um marido que não é evangélico e você que não segue a Deus, né, digamos assim, você tem um marido que não segue a Deus e você gosta de seguir a Deus, você ama a Deus. Se você ama a Deus e você está convivendo, está querendo casar com um homem que não ama a Deus, eu já vi muitas irmãs fazendo essa pergunta para mim, eu sinto muito, você está numa balança, né? Você está numa balança que está pesando mais, o lado que está pesando mais é o lado ímpio, que você está mais mexida para o lado ímpio, porque se você tivesse com a sua fé firmada na palavra de Deus, claro que você não teria nem dúvida. Você não teria dúvida, não, meu Deus não quer, não gosta. A Bíblia fala que não é para me afastar o caminho dos pecadores. Se ele é ímpio, ele está no pecado. Então eu devo afastar. Então essa é uma pergunta que, se você tem um pouquinho de conhecimento bíblico, você mesmo pode responder, tá? Então, o que eu aconselho que não case. E o apóstolo Paulo, ele dá exemplo, né? Ele fala para os jovens que seria bom que o homem não casasse, que a mulher não casasse, mas dedicasse o seu tempo ao serviço de Deus. Por que isso? Porque o nosso tempo aqui na Terra é muito pouco, é muito pouco, é muito pouco. Aí você casa, você tem filhos, você vai cuidar dos seus filhos, você vai cuidar do seu marido e as coisas de Deus, né? Para você permanecer na presença de Deus, porque não é seu filho que vai levar você para o céu, não é seu marido que vai levar você para o céu, não é seus bens materiais que vai levar você para o céu. O que vai levar você para o céu é a sua fé, a sua obediência à palavra de Deus. É isso que vai te levar você a Deus. Não é nada, não é filho, não é marido, tá? Não é uma profissão, não é bens materiais, não é nada disso. O que vai te levar para o céu é a sua obediência a Deus. Então, se você não está sendo obediente a Deus, se você não tem conhecimento da palavra de Deus, então você precisa se dedicar mais a Ele. Eu chamo sua atenção nesse sentido. Tanto o homem quanto a mulher. A Bíblia é bem enfática nesse assunto. Que nós não devemos andar no caminho dos pecadores. Porque se você é uma pessoa religiosa, seu marido, se você casar com um homem que não é, para onde que ele vai te levar? Ele vai te levar para bailes, né? Ele vai te levar para jogo de futebol. Ele vai te levar para lugares estranhos. Não, a única coisa, o último lugar que ele vai te levar é para uma igreja. Talvez na igreja ele vai ocupar tanto seu tempo, levando você em outros lugares. Digamos assim que seu marido seja um marido muito amoroso, que sai com você direto, você é jovem, bonita, ele quer mostrar você para os amigos. Então, o último lugar que ele te convida ou ele leva você é na igreja. Aí você fica, né, deslumbrada com aquilo. Ah, meu marido me leva para tantos lugares, isso e aquilo. Aí você já começa a comprar, vestir roupas extravagantes, que você quer acompanhar ele. E você está naquele, dentro de você está naquele, né, sentimento que você está devendo alguma coisa. Porque o Espírito Santo vai te cobrar. Ele vai te cobrar. Enquanto você tiver, se você teve um conhecimento da palavra de Deus e você está se afastada do caminho de Deus, o Espírito Santo vai te cobrar. Você vai ficar com aquela cobrança dentro da sua mente, aquele desejo de procurar Deus. Mas no momento
você vai ficar fraca. Você não vai ter força, como a gente vê muito. Muito, 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 muito. As pessoas não têm força espiritual. Por quê? Porque você está mais pro lado do ímpio do que pro lado de Deus. Então, espero ter respondido nossos irmãos nessas perguntas. E que Deus abençoe, que Deus dê conhecimento, né, entendimento a cada um de vocês, para que vocês cresçam espiritualmente. Vamos conhecer a palavra de Deus. Esse canal que você está assistindo agora é um canal de muitas pregações, de muitos conselhos, de muito estudo bíblico, tá? Eu falo isso. Então eu convido você a se inscreva nesse canal, acompanhe esse canal, faça desse canal a sua igreja, digamos assim, a sua igreja, a sua bússola de conhecimento. Porque o que eu estou profetizando nesse canal é a pura realidade, é a pura verdade. Tá? Eu não quero, o que eu quero profetizar é a palavra de Deus. Então, eu peço para você se inscreva nesse canal, compartilha, porque se você estiver compartilhando esse vídeo, você também está profetizando a palavra de Deus. Deus estará te abençoando. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Termina de assistir esse aqui, já começa a assistir o outro, que é uma bênção esse canal, tá? Espero você no próximo vídeo, assim se Deus permitir. Um forte abraço.